Fala, Fogão! John Duque, volante colombiano da equipe do Milionários, jogador de 28 anos, tem sido especulado recentemente com mais força na equipe do Botafogo. Eu falo com mais força porque no meio do ano já tinha tido aí algumas informações de que o Botafogo poderia contratar esse jogador. Mas na ocasião, a nossa comissão técnica, com o aval do então técnico Paulo Autuori, optou por trazer o Renteria, que seria um jogador mais barato, estava livre no mercado. Diferente da situação do John Duque, que tem contrato até 31 de dezembro com a equipe do Milionários e que, portanto, vindo nesse momento, o Botafogo teria que fazer algum mecanismo ali de negociação com a equipe colombiana para que eles pudessem liberar esse jogador antes do fim do contrato. De repente mantendo o percentual do jogador, enfim, alguma coisa que realmente possa estimular a equipe deles a liberar o John Duque nesse momento. A respeito das características do jogador, me parece ser um cara bem interessante. Um cara que apresenta boa visão de jogo, boa qualidade de passe, que marca em cima, é um primeiro volante que gosta de sair para o jogo, se projetar em direção à grande área do adversário, tendo feito inclusive um golaço, tá? Realmente um golaço, contra a equipe do Atlético Paranaense, numa oportunidade em que jogou Milionários contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano pela Libertadores, o John Duque foi lá e fez um golaço. Dentro da grande área, a bola sobrou para ele aqui pela direita, ele deu o corte, fingiu que ia bater, deu o corte no jogador do Atlético Paranaense, que passou batido, e aí ele bateu de canhota lá do outro lado, tirando completamente a possibilidade de defesa. É o tipo de gol que um cara que é cego, que é muito ruim, não vai conseguir fazer. Primeiro porque ele não vai ter esse pensamento de fingir o chute e dar o corte para tirar o marcador. Ele vai simplesmente abaixar a cabeça e enfiar o pé na bola. Não foi o que ele fez. Ele teve essa percepção de que o jogador do Atlético Paranaense ia se jogar na bola, ele faz que vai chutar e dá o corte, e aí ele dá uma batida perfeita, sensacional, fazendo um grande gol. Além disso, tem outros lances do John Duque, você pode procurar até aqui no YouTube, mostrando o jogador pisando realmente ali na área do adversário. Tem um gol que ele faz, inclusive, pelo Campeonato Colombiano, onde ele pega essa bola no campo de defesa, vem trazendo ela, vai conduzindo, toca aqui pro cara que tá na entrada da grande área e passa, se projetando para poder entrar realmente na grande área. Essa bola acaba ficando com ele ali no desenrolar da jogada e ele vai lá e faz o gol. Então é realmente um volante que não só vai ficar lá atrás, né, marcando, mordendo ali na marcação, mas ele tem essa característica, essa capacidade de se projetar para poder pisar na grande área do adversário. Algo parecido, por exemplo, com o que o Caio Alexandre faz. O Caio Alexandre, a gente sabe bem, não tem essa pegada na marcação, mas é um jovem jogador que se projeta bastante, faz essa infiltração na grande área do adversário. E quando você tem esses jogadores com vigor físico para fazer esse tipo de movimentação, você tem muitas possibilidades a serem exploradas aí, porque o jogador se torna um verdadeiro elemento surpresa. Vale destacar que o John Duque já foi especulado também no Boca Juniors, ou seja, é um bom indicador, porque o Boca Juniors geralmente ele busca esses jogadores no mercado sul-americano, no mercado colombiano, no mercado uruguaio. É muito comum você ver na equipe deles jogadores desses países. E a equipe de olheiros do Boca Juniors parece acertar em muitos casos. Então o fato da gente saber que o John Duque foi especulado também na equipe do Boca é um bom indicador. Porque vamos combinar, não dá para acreditar muito na equipe de observação, se é que existe uma equipe de observação dentro do Botafogo. As contratações muitas vezes parece que são feitas daquela forma, né? O cara pega um tantinho de areia, levanta a mão e larga para ver para onde esse vento tá soprando. Muitas vezes, inclusive, essa areia aqui vem na nossa cara, né? Porque realmente no time do Botafogo a gente não consegue enxergar esse tipo de avaliação de um jogador para poder ser contratado. Você vê que o critério para poder decidir entre o Renteria e o John Duque lá por agosto desse ano de 2020 foi o fato do Renteria estar sem clube e ser mais barato. Não é pelo critério técnico a decisão. E aproveitando esse gancho a respeito da questão do critério técnico, eu posso falar aqui que se o Botafogo for levar adiante essa ideia de contratar o John Duque, não tem porquê, tá? Em hipótese alguma, trazer o José Wellison do Atlético Mineiro. Eu falei sobre esse jogador aqui no canal no vídeo dessa quinta-feira, um jogador que realmente é um cara brucutu, vai marcar, vai morder ali na marcação, espetar de um lado, espetar do outro e tal, tem vigor físico para fazer isso, se estiver livre das lesões, porque é um cara que convive com muitas lesões já faz algum tempo, esse é um aspecto aqui que tem que ser destacado. Mas com a bola no pé, não dá para esperar absolutamente nada do Zé Wellison do Atlético Mineiro. Diferente do que a gente pode esperar do John Duque, capitão da equipe do Milionários, muito querido pela torcida lá,
Na época, inclusive, da especulação Renteria John Duque, a torcida do Milionários ficou muito satisfeita em saber que o Botafogo optou por contratar o Renteria, porque dessa maneira não corria o risco do John Duque sair para a nossa equipe. Agora, dessa vez, parece que a coisa vai ficar realmente mais séria. Tomara que o Botafogo evolua na contratação desse jogador. Pode ser um jogador muito interessante, que tem tudo para encaixar na nossa equipe, tá? Com essa qualidade na saída de bola, chegada no campo de ataque, chega realmente firme nas jogadas, o que no futebol brasileiro pode representar algumas punições com cartão amarelo. A gente sabe bem como foi com o Carly, por exemplo, que não tinha muito essa noção da força para entrar nas jogadas muitas vezes. Chegava firme, né? Não era de machucar ninguém e tal, mas muitas das faltas que ele fazia, a gente sabe, quando o Carly entrava no jogador, direto acontecia ali o cartão amarelo. Isso pode acontecer com o John Duque também, porque como ele tem esse vigor físico de chegar junto na marcação, vai na bola, não vai para machucar. Mas no futebol brasileiro, os árbitros são muito mais sensíveis, digamos assim, a certos tipos de chegada ali para você poder fazer essa roubada de bola. Pode ser que no começo ele tenha uma questão de adaptação. Outro ponto positivo a respeito do John Duque, frente, por exemplo, ao Zé Wellisson, é que ele não tá parado como o Zé Wellisson tá. O Zé Wellisson jogou a última partida dele em março, pelo Campeonato Mineiro contra o Boa Esporte. E tem essa questão aí também das lesões. Aí você imagina um cara que convive com lesões, tá um tempão sem jogar, sem ritmo de jogo, vai voltar a atuar. A chance desse cara se machucar, o que é muito comum em jogador que fica muito tempo parado, a gente sabe disso, a chance é enorme. Então seria muito melhor o Botafogo realmente focar as suas energias e o pouco dinheiro que tem no John Duque, que parece ser um jogador muito mais interessante, que agregaria muito mais à equipe do Botafogo. É realmente uma contratação que pode dar certo aqui no nosso time. Agora é aquela história, se trata de um jogador estrangeiro, que vai ter essa experiência jogando no futebol brasileiro, tem que ver a questão da adaptação também. Tem muito jogador aí que joga bem em outro país, mas quando vem pro Brasil não consegue desempenhar um bom futebol. Isso acontece, a gente sabe disso. Tomara que não seja o caso do John Duque, caso ele realmente seja confirmado pelo Botafogo. Eu, sinceramente, se fosse dirigente, investiria na contratação dele, esqueceria o Zé Wellisson. Na minha opinião, não é o tipo de jogador que o Botafogo precisa, porque com essa característica de morder na marcação, mas não ter tanta qualidade assim na saída de bola, a gente já tem o Renteria, que foi contratado justamente por essa questão da força na marcação. Então, se você já tem um cara com essa característica, é melhor você trazer um outro primeiro volante que pode te agregar em outros aspectos. Já que a gente está colocando o Foster ali na cabeça de área, para poder tentar dar essa qualidade na saída de bola, com um bom passe, uma boa invertida para a direita, para a esquerda, então que a gente contrate o John Duque, que é um jogador da posição, porque dessa maneira você vai ter ali um cara especialista em primeiro volante. É melhor do que você realmente trazer um Zé Wellisson que vai desarmar e não vai saber o que fazer com a bola. Dinheiro, quando tá curto, como é o caso do Botafogo sempre, tem que ser usado com sabedoria. Tá? Então não adianta a gente, vamos trazer o Zé Wellisson e o John Duque. Aí a gente fica com o Zé Wellisson, John Duque e Renteria, além de Cícero e Luiz Otávio. Aí você começa a ter um monte de jogador para uma única posição, porque o Botafogo joga somente com um primeiro volante, e aí você passa a ter uma série de jogadores para poder disputar uma única posição, ou seja, é dinheiro jogado fora. Não dá pro Botafogo errar nesse ponto. Tá interessado no John Duque? Então esquece o Zé Wellisson. O Zé Wellisson, se for para trazer, tá? Eu não traria, mas se for para trazer, porque o John Duque deu para trás e ele realmente não vai assinar com o Botafogo. Fora isso, não faz sentido trazer os dois. Eu apostaria no John Duque e o Zé Wellisson eu nem cogitaria. Mas como o Botafogo tá cogitando, né? Mas então que seja dessa maneira, trazendo só em último caso. Mas enfim, é um jogador interessante. Se o Botafogo realmente efetuar essa contratação, vai ser realmente um bom reforço aí pro nosso time para essa sequência da temporada. Mas e você, Fogão? Você já viu os lances do John Duque no YouTube? Tem vários vídeos aí com lances dele bem interessantes. Já viu alguma coisa sobre o jogador? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva. O botão tá logo aí abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.